E como é ser inútil, mamãe? Zombou minha filha na frente de toda a família do marido dela. Eu olhei para ela com tranquilidade e disse: é incrível, porque acabei de parar de pagar o seu aluguel. Ela ficou pálida. Meu genro se engasgou e gritou: aluguel? Que aluguel? Meu nome é Helena Duarte, tenho 68 anos e jamais imaginei que um dia repetiria em voz alta o que vivenciei naquela noite. Mas talvez seja isso que os anos fazem com a gente. Tiram o medo das palavras e revelam a coragem que antes dormia. Eu já sobrevivi a doenças, a uma viuvez precoce e a batalhas que só uma mãe sabe carregar. Mas nada se comparou ao golpe que recebi da minha própria filha, Lorena, diante de uma sala cheia de gente estranha que me observava como se eu fosse uma peça quebrada colocada no centro de uma vitrine. Tudo começou no jantar de aniversário do meu genro, Marcelo, um homem que eu sempre considerei educado demais para ser verdadeiro. Havia algo nele que eu nunca soube nomear, um certo brilho frio no olhar, como se estivesse sempre calculando tudo. Talvez eu devesse ter ouvido aquele incômodo antigo, mas mães sempre acreditam que amor vence qualquer intuição. A casa dele estava cheia. Gente rindo alto, conversas cruzadas, cheiro forte de carne assada e de perfumes caros que me embrulhavam o estômago. Eu me sentia deslocada ali, como se tivesse entrado em um mundo onde eu não pertencia. A família dele sempre olhou para mim como se eu fosse um adereço desconfortável na vida de Lorena. Um lembrete de que ela veio de um lar simples, de esforço, de mãos calejadas que sustentaram os seus sonhos. Mas eu fui. Fui porque minha filha me pediu. Fui porque, apesar de tudo, ainda acreditava que havia espaço para mim na vida dela. Lembro que eu estava sentada no canto da mesa, observando a confusão de vozes, quando ouvi a tia de Marcelo dizer: Lorena, querida, e sua mãe? O que ela tem feito da vida agora que está aposentada? A pergunta veio suave, mas o veneno estava escondido no que viria depois. Lorena riu. Uma risada alta, debochada, que eu nunca tinha ouvido sair dela dessa forma. Virou para mim com os olhos semicerrados, como se estivesse prestes a me oferecer ao ridículo. O que ela faz? Disse ela, cruzando os braços. Nada. Minha mãe é praticamente inútil agora. Vive pedindo atenção e inventando desculpas para aparecer. O som da palavra inútil ecoou dentro de mim como um prato quebrando no chão. A mesa ficou em silêncio por alguns segundos e eu pude sentir a respiração presa de algumas pessoas. Outras seguraram o riso. Outras simplesmente esperaram o espetáculo continuar. Mas o pior ainda estava por vir. Marcelo, com seu sorriso falso, levantou a taça como se estivesse celebrando. Ah, sogrinha, não liga. A idade chega para todos, né? Minha garganta ardeu. Minhas mãos tremiam no colo. E eu me perguntei, em que momento minha filha passou a achar que me humilhar era aceitável? Quando finalmente recobrei o ar, me preparei para responder com dignidade. Não gosto de brigas. Nunca gostei. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, Lorena inclinou a cabeça para mim e completou diante de todos. E então, mamãe, como é ser inútil? Alguns riram, outros se entreolharam chocados. Meu coração apertou como se estivesse sendo torcido por dedos invisíveis. E foi aí que algo dentro de mim se alinhou, como se toda a dor dos anos acumulados tivesse encontrado um único ponto de saída. Eu a encarei com serenidade, não porque eu estivesse calma, mas porque pela primeira vez eu vi minha filha por quem ela havia se tornado. E disse, com uma leveza que gelou o ambiente: é incrível, minha filha, porque acabei de parar de pagar o seu aluguel. A taça que Marcelo segurava escorregou dos dedos dele, entornando vinho na toalha branca. Lorena ficou imóvel, completamente pálida, e antes que ela pudesse se recompor, Marcelo se levantou, encarando-a com um olhar tão furioso que até eu me assustei. Aluguel? Ele rugiu. Que aluguel, Lorena? E naquele instante, naquela explosão silenciosa que tomou o salão, eu percebi. Aquela noite seria apenas o início de algo muito maior, muito mais profundo, muito mais devastador. A ferida havia sido aberta, e eu sabia que nada voltaria a ser como antes. O salão inteiro pareceu prender a respiração depois do grito de Marcelo. A voz dele ecoou pelas paredes como um trovão súbito, quebrando o clima festivo e expondo uma fissura que ninguém imaginava existir. Até as crianças pararam de correr. Todas as cabeças se viraram para minha filha, e Lorena,
Ah, minha filha! Ela parecia uma boneca de porcelana prestes a rachar. Eu não queria aquilo. Eu nunca quis que nada disso acontecesse dessa forma. Mas às vezes a vida nos empurra para um abismo e quando percebemos, já estamos caindo. E a queda revela tudo. Marcelo se aproximou dela com o rosto vermelho, o maxilar travado e repetiu: Lorena, que aluguel é esse? Ela gaguejou, os olhos tremendo enquanto buscavam alguma explicação no ar, como se palavras fossem surgir por milagre. Eu posso explicar. Pode! Ele avançou um passo. Porque você sempre disse que a gente dividia as contas. Você disse que usava seu salário para isso. Você disse que nunca teve ajuda de ninguém. Lorena olhou para mim, pedindo socorro, como fazia quando era criança e quebrava algo sem querer. Mas dessa vez, não era sem querer. E dessa vez, eu não a salvaria. Eu sustentei seu olhar, não com raiva, mas com verdade. Uma verdade que ela vinha ignorando há anos. Porque durante 2 anos, eu paguei seu aluguel, em silêncio, sem reconhecimento, sem gratidão, sem sequer um obrigada. Eu paguei porque acreditava estar ajudando minha filha a construir uma vida digna. Eu paguei porque uma mãe faz isso, porque o amor que damos não deveria precisar ser exibido. Mas agora, ela me chamava de inútil, e naquele instante, todo o peso do que fiz e do que ela fez comigo ao longo dos anos caiu sobre a mesa como uma pedra. E eu ajudei, eu disse com a voz firme, para que vocês tivessem tranquilidade enquanto organizavam a vida de casados. Lorena me pediu ajuda. Disse que queria surpreender você com estabilidade, que precisava de um tempo, e eu confiei. As pessoas começaram a cochichar. A família de Marcelo, sempre tão orgulhosa, agora olhava para ele como se esperasse uma explosão maior. E Lorena? Ela apertava as mãos, as unhas cravando na pele, tentando manter o controle da própria respiração. Você pediu dinheiro para sua mãe? Marcelo perguntou, lento, perigoso. Não era assim, Lorena gritou. Eu só precisava de um tempo. 2 anos, ele rebateu. 2 anos de mentiras? A voz dele saiu num tom tão baixo que fiquei arrepiada. Quando um homem não precisa gritar para demonstrar fúria, é porque algo já se rompeu por dentro. Eu me levantei devagar, apoiando as mãos na mesa. Meus joelhos doíam, sempre doem, mas eu permaneci ereta. Eu precisava. Marcelo, não transforme isso numa guerra, falei. Hoje não. Este é o seu aniversário. Ele riu, uma risada amarga. Aniversário? A senhora acha que eu consigo comemorar sabendo que minha esposa mentiu sobre as próprias finanças? Que pegava dinheiro escondido? Que fingia pagar contas que quem pagava era a senhora? Lorena apertou os olhos, as lágrimas finalmente escorrendo. Ela me olhou como se eu tivesse destruído sua vida. Você tinha que dizer isso aqui? Ela sussurrou com a voz trêmula. Tinha que me humilhar na frente de todos? A pergunta caiu sobre mim como um golpe, e eu respondi, sem desviar o olhar. Eu jamais teria dito nada. Se você não tivesse me chamado de inútil. Aquelas palavras rasgaram o ar, e então o silêncio se instalou. O tipo de silêncio que precede o desabamento de um prédio. Eu podia ouvir minha própria respiração. Podia sentir o peso de décadas de maternidade apertando meu peito. Podia lembrar de cada madrugada que passei acordada cuidando dela, de cada uniforme lavado à mão, de cada refeição que eu pulei para que ela comesse melhor. E agora, ela me chamava de inútil. Lorena abriu a boca, mas nada saiu. E quando ela virou o rosto, notei algo que sempre vi em momentos de crise. O orgulho dela. Um orgulho que não permitia admitir falhas. Um orgulho que, desde a adolescência, corroía nossa relação por dentro. Foi nesse momento que a mãe de Marcelo, Dona Regina, se levantou. Uma mulher sempre impecável, que falava com doçura forçada e julgava com os olhos. Helena, disse ela, não era necessário expor isso desta forma. Esse tipo de assunto se resolve em família. Eu respirei fundo. Eu também achei, mas minha filha decidiu expor outra coisa primeiro. E eu não vou aceitar ser humilhada por alguém que está se afogando nas próprias mentiras. Regina franziu o senho, como se eu tivesse ultrapassado algum limite invisível. A família toda parecia olhar para mim como se eu tivesse arruinado o clima, e não a agressão de Lorena. E naquele instante, eu percebi algo terrível. Para eles, eu jamais teria o direito de revidar.
Para eles, eu nasci para abaixar a cabeça. Para eles, dignidade não era algo que uma mulher simples como eu podia reivindicar. Marcelo se afastou da mesa e pegou o celular. Eu vou conferir os extratos do aluguel, disse ele. E se eu descobrir que isso é verdade, nós vamos ter uma conversa séria, Lorena. Muito séria. Ela correu atrás dele, desesperada. Eu permaneci parada, sentindo o peso dos olhares. Não chorei, não tremi. Mas por dentro eu sangrava. Deixei a sala devagar, procurando um lugar onde pudesse respirar. Fui até a varanda da casa, onde o ar fresco da noite finalmente tocou minhas bochechas quentes. O céu estava limpo, estrelado, tão bonito que chegava a doer pensar que por alguns minutos eu havia esquecido como a vida podia ser leve. A porta se abriu atrás de mim. Era Bianca, a irmã mais nova de Marcelo, uma jovem atenta, observadora. Dona Helena, ela disse hesitante. Posso falar com a senhora? Assenti. Ela parou ao meu lado e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, respirou fundo. Eu sempre admirei a senhora e acho que fez o certo. Lorena passa do limite às vezes. Todo mundo daqui sabe disso, mas ninguém fala, porque ela sabe manipular as situações. Minha respiração falhou. Manipular? Bianca olhou para mim com uma expressão séria, algo que eu nunca tinha visto nela. Tem muita coisa acontecendo, Dona Helena. Coisas que eu acho que a senhora deveria saber, mas não aqui, não com esse clima. Meu coração bateu mais forte. Que coisas? Ela mordeu o lábio inferior como se estivesse enfrentando uma batalha interna. Só me prometa uma coisa, pediu. Não conte para ninguém que fui eu quem falou. Assenti devagar, sentindo uma onda de apreensão subir pela minha espinha. Bianca se aproximou e disse, num sussurro quase imperceptível: Sua filha não está sendo sincera com ninguém. Nem com a senhora, nem com o Marcelo. Lorena tem planos. E nenhum deles inclui agradecer o que a senhora fez. Pelo contrário, meu corpo gelou. Que planos? Ela hesitou, olhou para a porta, depois para mim. Não posso dizer tudo agora, mas posso garantir uma coisa. Essa história do aluguel é só a ponta do iceberg. Eu senti o mundo se inclinar sob meus pés. Bianca apertou minha mão e completou. Prepare-se, Dona Helena. A senhora vai precisar de muita força. Lorena não é a pessoa que a senhora pensa que é. E naquele instante, eu soube. A humilhação daquela noite não era o fim. Era apenas o aviso. O primeiro sinal de uma verdade que eu nunca quis encarar. E eu ainda não fazia ideia do tamanho da tempestade que estava prestes a atingir minha vida. Quando voltei para casa naquela noite, o silêncio entrou comigo. Não havia vento suficiente para balançar as cortinas, nem relógio barulhento o bastante para preencher o vazio do meu peito. Sentei-me na velha poltrona da sala, aquela que guardo desde que meu marido ainda estava vivo, e fechei os olhos. O cheiro de madeira antiga me abraçou como um fantasma familiar. Eu deveria estar chorando. Qualquer mãe choraria, mas eu não chorei. A dor estava ali, latente, mas havia também outra coisa, algo novo. Uma inquietação que queimava como brasas sob a pele. Como se eu finalmente tivesse percebido que não conhecia minha própria filha. Bianca disse que havia planos, que Lorena não estava sendo sincera com ninguém. Que o aluguel era apenas a ponta do iceberg. Aquilo me perseguiu a noite inteira. Eu me mexia na cama, tentando ignorar o eco da palavra planos, mas ela voltava sempre, em sussurros, até meu corpo inteiro se contrair. Eu sabia que Lorena não era perfeita, sabia dos seus impulsos, do seu temperamento afiado, sabia até de suas manipulações mais leves, aquelas pequenas mentiras que justificava dizendo que era para evitar conflitos. Mas planos? Planos contra quem? Contra mim? Contra Marcelo? Contra ambos? Quando finalmente amanheceu, o sol bateu na minha janela com uma claridade que me fez encolher os olhos. Preparei meu café devagar, sentindo as mãos trêmulas segurarem a xícara. Nunca gostei de começar o dia com preocupação, mas naquele amanhecer não havia outra coisa além de preocupação. E então, o telefone tocou. Meu coração se apertou antes mesmo de ver o número. Era de Marcelo. Atendi com cautela. Alô? A voz dele veio pesada, carregada de um desgaste profundo. Bom dia, Dona Helena. Eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu ontem. Não foi culpa da senhora. Eu respirei fundo.
Marcelo, não precisa. Precisa sim, ele insistiu. Eu olhei os extratos. Tudo bate. Pagamentos mensais vindos da sua conta direto para a imobiliária. Meu peito latejou. Eu só queria ajudar, murmurei. Ele suspirou, longo. Eu sei. E agradeço. Mais do que a senhora imagina. Mas devo admitir que estou muito decepcionado com a Lorena. Ela me garantiu que tinha tudo sob controle. Nunca soube que seu salário não cobria nem metade das despesas que ela dizia. Minha respiração ficou curta. Ela te disse isso? Sim. Disse que eu ganhava mais e que era obrigação minha bancar o resto. Eu aceitei, claro. Marido tem que ajudar. Mas ela sempre falou como se fosse independente, como se não precisasse de ninguém. Eu fechei os olhos. A Lorena que ele descrevia era exatamente a Lorena que eu temia que existisse. E agora? Perguntei, porque precisava saber. Houve uma pausa. Agora, eu preciso entender até onde essa mentira vai. E talvez a senhora também precise. O tom dele não era ameaçador. Era realista, amargo. Eu estou do seu lado, dona Helena. A senhora foi a única que agiu com verdade. Aquelas palavras me atingiram de uma forma que eu não esperava. Porque, pela primeira vez em muitos anos, alguém enxergava minha dor sem que eu tivesse que implorar por isso. Desligamos, e por um longo momento eu fiquei sentada com o telefone na mão, sentindo o chão sob meus pés parecer mais instável do que nunca. Mas não demorou muito até que eu recebesse outra ligação. Dessa vez, de Lorena. Eu já sabia que não seria boa. Mãe, ela começou com a voz seca. A senhora pode vir aqui hoje? Precisamos conversar. Eu poderia ter dito não. Mas mãe sempre vai. Mesmo quando não deveria. Mesmo quando está machucada. Mesmo quando a intuição grita para ficar longe. Eu fui. Quando cheguei ao apartamento deles, encontrei a porta entreaberta. Algo que nunca acontecia. A sala estava bagunçada, como se uma discussão tivesse passado varrendo cada canto. E logo vi Lorena, sentada no sofá, os olhos vermelhos, as mãos espremendo um lenço de papel. Entra, ela disse, sem me olhar. Fechei a porta com cuidado e me aproximei devagar. O que aconteceu? Ela levantou o rosto. Havia raiva, havia medo, havia orgulho ferido. Um coquetel que sempre a transformava numa versão sombria de si mesma. O Marcelo saiu. Disse que precisava de um tempo. Disse que não confia mais em mim. Meu coração doeu, mas eu permaneci firme. Lorena, você mentiu. Ela bateu o pé no chão. Eu menti para evitar brigas. Eu menti para proteger meu casamento. Se ele soubesse que eu não conseguia pagar o aluguel, teria me chamado de incapaz. E agora me chamou de inútil. Eu respondi com calma. Ela engasgou com o próprio ar. Eu estava nervosa. E é assim que você fala quando está nervosa? Me humilhando na frente da família inteira dele? Me reduzindo? Minha voz não tremeu. E acho que isso a assustou mais do que qualquer grito. Ela me encarou fixamente. Mãe, por que a senhora fez aquilo? Eu respirei fundo. Porque eu não ia permitir que você me ferisse e saísse ilesa. Não dessa vez. Lorena fechou os olhos com força. A senhora me expôs. Você me destruiu por anos, Lorena, respondi, pela primeira vez em décadas. Só que sempre fazia isso em silêncio, sempre nas entrelinhas. Mas ontem, você deixou tudo evidente. E eu apenas respondi. Ela tremia. Não sei se de raiva ou de culpa. E então, num movimento inesperado, virou de costas e caminhou até a janela. Eu não pedi para a senhora pagar o aluguel para sempre, ela disse. Eu ia assumir quando desse. 2 anos, Lorena. 2 anos mentindo. Eu ia contar. Quando? Perguntei. Depois que conseguisse o que queria? Ela se virou bruscamente. Do que a senhora está falando? E naquele instante, algo mudou dentro de mim. Porque eu percebi que... Talvez Lorena realmente tivesse planos. Planos maiores, planos que envolviam dinheiro, que envolviam segredos, que talvez envolvessem até mesmo a minha casa. E a porta se abriu. Marcelo entrou. O rosto dele anunciava que algo grande havia acontecido. Ele segurava um envelope e olhava para Lorena como quem olha para um inimigo. Helena, disse ele com a voz baixa, a senhora precisa ver isso. Meu coração gelou. O que é? Ele levantou o envelope devagar, como se tivesse medo de tocar nele.
Documentos. Documentos que estavam escondidos no quarto. Documentos no nome da senhora. Documentos que não deveriam estar aqui. Lorena empalideceu. Eu senti minhas pernas falharem. E então ele abriu o envelope. O mundo parou, porque ali, diante dos meus olhos, estava a assinatura que eu reconheceria em qualquer lugar. A minha. Mas não era minha letra. Era uma falsificação, em papéis que autorizavam a transferência do meu imóvel. Para quem? Para Lorena. Eu senti o chão desaparecer. Meu coração bateu tão forte que doeu. E antes que eu pudesse dizer qualquer palavra, Marcelo completou, encarando-a. Quer explicar, Lorena? Ou prefere continuar mentindo? Eu fiquei imóvel. Não piscava, não respirava direito, não conseguia sentir as próprias mãos. O papel tremulava nas mãos de Marcelo, mas na minha visão ele parecia congelado no ar, como se o destino tivesse pausado tudo para me obrigar a encarar o que estava ali, a minha casa, a única herança que meu marido deixou, o lugar onde eu criei minha filha, o lugar onde enterrei minhas memórias, o lugar que guarda quem eu sou. E no documento, um pedido de transferência, assinado por mim, com testemunhas desconhecidas. Reconhecimento de firma, uma assinatura que eu nunca fiz. Eu senti o ar sumir, como se alguém tivesse esmagado meu peito com as duas mãos. Lorena, murmurei, a voz falhada. O que é isso? Ela não respondeu. As pernas dela tremiam. As pupilas estavam dilatadas, como se estivesse presa entre fugir ou confessar. E eu, mesmo com o coração em ruínas, reparei que aquela não era a reação de alguém injustiçado. Era a reação de alguém pego no flagra. Marcelo se aproximou dela, devagar, como quem se aproxima de um fio prestes a estourar. A imobiliária me mandou mensagem hoje de manhã, disse ele. Eu liguei para saber por que o valor do aluguel estava tão baixo. Foi aí que me disseram. O imóvel em que moramos está em processo de transferência. E mais, que essa transferência foi solicitada por você, Lorena, com a assinatura da sua mãe. Ele levantou o papel diante dela, quase tocando seu rosto. Quer dizer então que você tentou colocar a casa da sua mãe no seu nome sem ela saber? Lorena abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio dela era uma confissão. Eu dei um passo para trás sem perceber. Meu corpo inteiro parecia feito de vidro. Qualquer movimento brusco e eu quebraria em 1000 pedaços. Eu não fiz isso sozinha, ela gritou de repente. Marcelo se virou para mim num sobressalto. O que você disse? Lorena engoliu em seco, olhando para todos os lados como um animal acuado. Eu não fiz isso sozinha. Alguém me ajudou, alguém me orientou. Eu só queria garantir o meu futuro. É errado querer segurança? É errado querer ter alguma coisa antes que seja tarde demais? Eu respirei fundo, muito fundo, porque senti a sala girar. Tarde demais para quê? Perguntei, tentando manter a calma que já não existia. Ela me encarou e por um instante vi verdade, uma verdade feia, crua, o tipo de verdade que corrói. Mãe, eu achei que a senhora não teria mais muito tempo. Aquela frase entrou em mim como uma faca quente. Eu levei a mão ao peito. Senti o coração pulsar descompassado, ferido. Como é que é? Perguntei quase sem voz. Eu vi seus exames. Ela explodiu. A senhora esqueceu seu envelope no carro outro dia. Eu abri sim. Eu vi que a senhora estava investigando dores, problemas. Eu achei que fosse algo grave. Eu achei que a senhora ia... Ela não completou. Mas não precisava. Eu entendi. Ela acreditava que eu estava prestes a morrer e usou isso para tentar se adiantar à herança, ao meu lar, à minha dignidade. Marcelo balançou a cabeça incrédulo. Isso é doentio, Lorena. É manipulador. É cruel. A sua mãe está viva. E a senhora aqui, torcendo para se apoderar de tudo enquanto ela respira. Ela se virou para ele num rompante, olhos vermelhos. Você não entende? Eu cresci vendo ela sem nada, sempre dependendo de sacrifícios. Eu não queria isso para mim. Não queria envelhecer assim, não queria ser inútil como ela. A palavra bateu de novo como um tapa. Eu senti o rosto arder, não por vergonha, mas por dor, por uma dor que não cabia mais apenas em mim. Então é isso, sussurrei. Você tem medo de se tornar o que eu sou. Lorena desviou o olhar. Eu fiz tudo o que pude por você, continuei. Eu trabalhei noites, eu me virei com pouco, eu me privei de tudo para você ter o que nunca tive. E agora você usa meus esforços como insulto? Ela chorava, mas não era arrependimento.
Era desespero por ter sido descoberta. Eu finalmente estava vendo. Marcelo andava de um lado para outro, coçando a cabeça, completamente transtornado. Eu não posso acreditar nisso. Não posso. Marcelo, Lorena tentou se aproximar. Ele recuou. Não toca em mim. Eu preciso pensar. Preciso respirar. Preciso entender se eu me casei com uma mulher ambiciosa ou com uma criminosa. Ela gritou. Eu fiz isso pela gente. Pela gente? Ele rebateu. Ou para garantir que se um dia eu fosse embora, você teria onde cair morta. Lorena deu um passo atrás. Eu senti o ar fugir de novo. E ele completou, apontando para os documentos. Isso se chama falsificação. Fraude. É crime, Lorena. Crime! Meu corpo tremeu. Lorena prendeu a respiração, o rosto completamente pálido. Eu posso explicar? Não, ele interrompeu, firme. Você vai explicar para a pessoa que mais merece isso, para a sua mãe. Ele se virou para mim, com um respeito silencioso nos olhos que me quebrou por dentro. Dona Helena, a senhora quer que eu acompanhe até a delegacia? Ou prefere falar com um advogado primeiro? Lorena arregalou os olhos. Quê? Não. Mãe, pelo amor de Deus, diz alguma coisa. Eu a encarei, e naquele instante senti que algo dentro de mim se partiu definitivamente. Porque não era mais só sobre o aluguel. Não era só sobre a humilhação. Não era só sobre palavras duras ditas na frente de estranhos. Era sobre caráter. Era sobre decência. Era sobre alguém que eu gerei e criei. E que agora tentava me roubar enquanto eu ainda estava viva. Eu respirei fundo. A decisão se formou em mim com uma clareza assustadora. Eu preciso entender tudo antes de tomar qualquer decisão, disse finalmente. Mas uma coisa eu sei. Vocês dois vão sair daqui agora. Eu quero ficar sozinha com esses papéis. Marcelo assentiu imediatamente. Lorena tentou argumentar, mas ele segurou seu braço e a conduziu até a porta. Ela lutou, chorou, implorou, mas eu não movi um músculo. Eu apenas a observei sair. E quando a porta finalmente se fechou, eu desabei na cadeira. Segurei os papéis com as mãos trêmulas, tentando entender como minha assinatura podia estar ali. Como alguém teve acesso aos meus documentos. Como Lorena conseguiu ir tão longe sem que eu percebesse. E então, lá no fundo do envelope, encontrei algo que me fez gelar. Um cartão de visita, de um advogado. Um advogado que eu nunca tinha visto antes. E atrás, escrito à mão, processo já adiantado, documentos prontos para a próxima etapa. Meu coração acelerou tanto que eu pensei que fosse desmaiar. Lorena não estava apenas planejando. Ela já estava executando. E eu estava no centro de uma trama que eu nunca imaginei que minha própria filha pudesse criar. Aquela noite, percebi algo com uma dor que nenhuma ferida física poderia causar. Minha filha não me via como mãe, me via como obstáculo, como recurso, como patrimônio, como oportunidade. E quando uma mãe percebe isso, nada mais da vida permanece igual. Eu permaneci sentada diante da mesa por longos minutos, depois que Lorena e Marcelo saíram, tentando organizar pensamentos que simplesmente não queriam se alinhar. As mãos ainda tremiam levemente, como se eu fosse uma criança segurando um segredo grande demais. E talvez eu estivesse mesmo. Não um segredo, mas uma revelação capaz de destruir tudo o que eu acreditava sobre minha própria filha. A luz do fim da tarde entrava pela janela, dourada e suave, contrastando com a tempestade que havia dentro de mim. Coloquei os papéis sobre a mesa novamente, desta vez alinhando cuidadosamente cada página. Não era apenas para ler, era para respirar fundo e tentar entender a extensão da minha própria ingenuidade. O cartão do advogado ainda estava ali, e atrás dele, aquele recado caligrafado com pressa. Processo já adiantado, documentos prontos para a próxima etapa. Eu passei o dedo sobre a frase como quem toca uma ferida aberta. Era real. Tudo aquilo era real. Em algum momento da minha vida, Lorena deixou de ser apenas minha filha e se tornou alguém capaz de falsificar minha assinatura para tomar aquilo que eu construí com a força de duas vidas, a minha e a do pai dela. Mas a pergunta que doía mais não era como. Era por quê? Por que ela precisava ir tão longe? Por que ela acreditava que eu estava morrendo? Por que ela queria tanto algo que não era dela? Por que minha filha precisava da minha destruição para se sentir segura?
Enquanto eu tentava reorganizar minha alma despedaçada, o silêncio foi interrompido por batidas leves na porta. Por um segundo, meu coração gelou. Talvez fosse Lorena voltando, desesperada. Talvez fosse Marcelo. Talvez fosse alguém pior. Levantei-me devagar. Aproximei-me da porta com a respiração presa. Quando a abri, encontrei Bianca. Ela estava diferente daquela manhã. O rosto sério, o olhar determinado, como se tivesse tomado uma decisão difícil. Carregava uma pasta preta nas mãos e parecia pesada, não pelo peso físico, mas pelo conteúdo. Posso entrar? Ela perguntou, num tom de voz que não deixava espaço para cerimônia. Assenti e a conduzi até a sala. Ela colocou a pasta sobre a mesa, ao lado dos documentos que Marcelo havia encontrado. Eu vim porque não quero ficar calada. O que a senhora viu hoje é só uma parte do que Lorena vem fazendo. Meu estômago se retorceu. Bianca? O que você sabe? Ela respirou fundo antes de abrir a pasta, e então, sem me olhar, começou. Lorena não é apenas ciumenta ou orgulhosa, ela é perigosa. O Marcelo tenta proteger a senhora disso, mas não dá mais. Eu ouvi conversas, vi mensagens, vi e-mails e vi como ela fala da senhora pelas costas. Eu senti um nó na garganta. Mensagens? Perguntei, quase sem voz. Ela tirou várias folhas impressas e as colocou diante de mim. E-mails trocados entre ela e o advogado que ajudou com a papelada. Eles discutem valores do imóvel, possibilidades de contestação futura e até como convencer a senhora de que seria melhor morar em um apartamento menor, adequado para sua idade. Meu corpo inteiro gelou, adequado para minha idade. Eu, mais uma vez, sendo reduzida pela pessoa que deveria me proteger. Por quê? Murmurei. Por que minha filha faria isso? Bianca respirou fundo. Porque Lorena não quer depender do Marcelo. Ela tem medo da instabilidade dele no trabalho. E acha que, se o casamento terminasse um dia, a senhora seria o último obstáculo entre ela e uma vida confortável. Eu fechei os olhos e senti pela primeira vez algo mais forte do que dor. Era decepção. Uma decepção tão profunda que atravessava décadas. Quando abri os olhos, Bianca continuava. Mas tem mais. Marcelo não queria me envolver. Mas acho que a senhora precisa saber para se proteger. Ela retirou da pasta um envelope maior. Dentro havia fotografias, capturas de tela, mensagens de áudio transcritas. Meu nome aparecia em todas. Eu vi frases que me arrancaram o ar. Minha mãe está ficando senil, logo ela não vai conseguir decidir nada sozinha. É melhor resolver tudo antes que ela comece a dar trabalho. As palavras dançavam diante de mim, cruéis, afiadas como lâminas. Ela disse isso? Perguntei, sem acreditar no que lia. Bianca assentiu. Mais do que isso, ela planejava colocar a senhora em uma clínica por precaução, caso a senhora começasse a desconfiar de algo. Ela disse que era para o seu bem, mas eu acho que era para facilitar o processo de tomar a casa. Por um momento, o mundo perdeu o som. Apenas senti algo dentro de mim, quebrar. Eu me esforcei para falar, mas a voz veio fraca. Eu dei tudo a ela. Tudo. Bianca colocou a mão sobre a minha. Dona Helena, a senhora não merece isso. Ninguém merece. Mas eu estou aqui porque eu vi sua dignidade naquela noite. Vi a injustiça. E não vou permitir que continuem machucando a senhora. Eu engoli seco. O peso de tudo aquilo me esmagava. Mas havia um detalhe. Um pequeno sopro de força surgindo, ainda frágil, mas presente. Eu olhei para Bianca. O que você sugere que eu faça? Ela respirou fundo, como quem já esperava essa pergunta. A senhora precisa se proteger, precisa se preparar e precisa de provas. Ela empurrou a pasta em minha direção. Aqui está tudo o que consegui reunir sem que Lorena percebesse. Mas, se a senhora quiser realmente se defender, vai precisar de mais. Vai precisar de ajuda profissional. Eu olhei para os papéis, sentindo o futuro se mover como uma sombra. E quem pode me ajudar? Bianca então pronunciou o nome que eu jamais esperaria ouvir. O mesmo advogado que o Marcelo consultou hoje. Ele já sabe parte da história e está disposto a defender a senhora se for necessário. Meu coração bateu forte. Pela primeira vez, senti esperança. Uma esperança tímida, dolorida, mas viva. E enquanto segurava a pasta com todas aquelas provas, percebi que aquele era o momento em que eu deixava de ser apenas vítima.
Era o momento em que minha voz começava a despertar. Era a parte da história em que eu aprendia a me defender. Era onde minha dignidade começava a respirar novamente. Bianca me encarou com firmeza e disse: "A senhora está pronta para saber toda a verdade?" Eu respirei fundo. Sim, pela primeira vez na vida. Sim. Fiquei olhando para a pasta à minha frente, como quem encara uma porta que sempre teve medo de abrir. Havia anos, talvez décadas, que eu evitava enxergar certas sombras na minha filha. Pequenas crueldades que eu justificava, palavras duras que eu perdoava, silêncios frios que eu fingia não sentir. Mas agora tudo estava ali, materializado em papéis que queimavam nas minhas mãos como brasas. "Dona Helena", disse Bianca com voz baixa, "se a senhora abrir essa pasta, a senhora precisa estar pronta, porque depois de ver o que tem aí dentro, não tem mais volta." Minha respiração ficou presa no peito e então, finalmente, abri. A primeira folha era uma impressão de um e-mail. Assunto: documento revisado. Li devagar, cada palavra penetrando na minha pele. Conferimos a assinatura. Está convincente. A próxima etapa é registrar a transferência assim que sua mãe concordar em mudar para o apartamento do centro. Não haverá resistência se ela acreditar que é para a saúde dela. Meu estômago revirou. Eles estavam planejando me tirar da minha própria casa, usando a minha saúde como desculpa. A minha filha especulava minha fragilidade como um meio de me manipular. Virei a página. Outro e-mail, dessa vez com uma frase sublinhada. "Ela está ficando esquecida. Se insistirmos, ninguém vai duvidar." Esquecida? Eu apertei os olhos, tentando conter a onda de indignação. Sim, às vezes eu buscava as chaves e encontrava na bolsa depois. Sim, às vezes misturava datas. Mas isso é envelhecer, não enlouquecer. Como ela teve coragem? "Esse aqui", disse Bianca, puxando outra folha. "É pior, eu li." Era uma troca de mensagens entre Lorena e uma amiga, alguém que eu não conhecia. "Se eu conseguir essa casa, posso vender e resolver minha vida. Não, minha mãe não precisa de tanto espaço e não vai viver para sempre." A frase final me atravessou como uma lança. Não vai viver para sempre. Meu coração, tão fragilizado pelo peso dos últimos dias, pareceu murchar por dentro. Era como se eu tivesse voltado àquele jantar, aquele exato momento em que Lorena me chamou de inútil, mas agora com um desespero que rasgava minha alma inteira. Bianca percebeu meu silêncio, sentou ao meu lado, não falou nada, apenas esperou. Tentei dizer, "Eu criei uma pessoa capaz disso?" Bianca segurou minha mão. "A senhora criou uma filha, mas não criou as escolhas dela. Isso é dela, não é da senhora." E então me entregou mais uma folha. Essa é a prova mais séria. Era uma transferência bancária, um valor alto, enviado da conta dela para a conta do advogado. Na descrição, serviço, assinatura técnica. Meu peito se apertou. Assinatura técnica. Aquele eufemismo imundo, escondendo o que realmente era. Falsificação. Meu nome, minha identidade, minha história inteira, usada como ferramenta. Minha visão ficou turva. Por um instante, achei que iria desmaiar, mas me forcei a continuar respirando, mesmo que doesse. Porque a dor, naquele momento, já não me derrubava. Ela começava a me transformar. "Bianca", sussurrei, com a voz arranhada. "Por que você está fazendo isso por mim?" Ela demorou para responder. "Porque, quando meu pai morreu, eu vi minha mãe ser destruída pela família dele. Vi como eles tomaram tudo dela. Como manipularam documentos, dinheiro, bens. E eu era jovem demais para ajudar. Até hoje carrego a culpa." Fez uma pausa, inspira profundamente. "Mas quando eu vi a senhora naquela mesa, naquela humilhação, eu reconheci o olhar. O mesmo olhar que minha mãe tinha antes de perder tudo. E eu prometi para mim mesma que nunca mais ficaria calada diante de uma injustiça. Eu a encarei. Era como ver uma pequena luz em meio à escuridão. "A senhora não vai enfrentar isso sozinha", ela disse. E naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo que pensei ter perdido para sempre. Força. Bianca abriu a pasta novamente e retirou uma última folha. "O advogado sugeriu que a senhora faça 2 coisas imediatamente." Eu assenti, esperando. Primeiro, proteger legalmente a casa. Bloquear qualquer tentativa de transferência. "E a segunda?" perguntei. Ela me entregou um pequeno gravador. Começar a registrar tudo. Tudo o que Lorena disser. Tudo o que vier dela daqui para frente.
A senhora vai precisar de provas diretas também. Eu segurei o gravador com cuidado. Ele parecia pesado demais para algo tão pequeno. Mas como eu vou conseguir isso? Perguntei, sentindo a insegurança brotar. Bianca sorriu, pela primeira vez desde que chegou. A senhora não percebe? Eu a encarei confusa. A Lorena está desesperada. E pessoas desesperadas cometem erros. Ela vai procurar a senhora, vai tentar manipular, vai tentar justificar o injustificável. Inclinou-se para mim. E cada palavra dela pode se transformar em prova. Respirei fundo, lentamente, sentindo uma nova Helena nascer dentro de mim. Não a mãe que aceitava tudo. Não a mulher que se calava para evitar brigas, mas alguém que começava a se levantar. Bianca, disse firme, obrigada, obrigada por acreditar em mim. Ela sorriu triste. Eu acredito porque vejo sua dignidade. E dignidade é algo que nunca deveria ser pisado. Ficamos em silêncio por alguns segundos. E então, uma vibração ecoou na mesa. Meu celular. O nome de quem chamava fez meu coração congelar. Lorena. Bianca e eu trocamos um olhar. Atenda, ela disse. É agora que tudo começa. Peguei o telefone, respirei mais uma vez e deslizei o dedo na tela. Alô? Minha voz saiu calma, firme e inesperadamente forte. Do outro lado, a voz da minha filha surgiu trêmula, ansiosa, carregada de algo que eu agora reconhecia com clareza. Pavor. Mãe, a gente precisa conversar, por favor, é urgente. Eu olhei para Bianca. Ela apenas assentiu, devagar. E então respondi: sim, minha filha, podemos conversar, mas desta vez eu também tenho coisas para dizer. A guerra silenciosa havia começado. E pela primeira vez, eu não sentia medo, eu sentia preparação. Quando desliguei o telefone, minhas mãos estavam geladas. Não era medo, era a percepção exata de que tudo o que aconteceria dali em diante exigiria de mim uma força que eu sempre tive, mas que raramente usei para me defender. Bianca permaneceu ao meu lado, observando-me com atenção. Ela sabia que aquela ligação seria o primeiro movimento de um jogo delicado e perigoso, um jogo que Lorena acreditava controlar. Mal sabia ela que eu não era mais a mesma mulher que saiu humilhada daquele jantar. Eu me levantei devagar, respirando fundo. O gravador ainda estava na mesa, pequeno, quase insignificante, mas carregando um poder imenso. Peguei-o com cuidado, sentindo a textura fria do metal contra meus dedos. A senhora consegue? Bianca perguntou. Eu sorri, um sorriso novo, um sorriso que eu mesma estranhei. Eu consigo, respondi. Pela primeira vez em muitos anos eu consigo. Ela colocou uma mão no meu ombro. Lembre-se, ela vai tentar manipular, vai chorar, vai culpar, vai fazer você se sentir pequena. Mas é exatamente por isso que a senhora precisa gravar tudo. As máscaras caem quando as pessoas acham que ainda estão no controle. Assenti. Vestimos casacos. A noite estava chegando, e com ela um frio que combinava perfeitamente com o momento. Antes de sair, eu olhei para minha casa, cada canto, cada foto, cada lembrança. Aquela era minha vida, meu lar, minha história. E agora eu sabia que minha filha tinha tentado arrancar isso de mim como se fosse direito dela, mas não seria, nunca seria. Do lado de fora, o vento soprou com força, levantando folhas secas. Era como se o mundo estivesse me lembrando. Mudanças profundas vêm acompanhadas de tempestades. Lorena morava a poucos quarteirões dali. Caminhei lentamente, sentindo cada passo ganhar mais firmeza. Bianca me acompanhou até metade do caminho, mas depois parou. A partir daqui, a senhora vai sozinha, ela disse. É melhor que ela não me veja. Se suspeitar de mim, pode tentar esconder provas. Eu sabia que era verdade. Bianca, segurei sua mão. Você está sendo a filha que eu sempre quis ter hoje. Ela sorriu com os olhos marejados. E a senhora está sendo a mulher forte que sempre foi. Só faltava lembrar disso. Segui sozinha. Quando cheguei à porta de Lorena, respirei fundo 3 vezes. Ativei o gravador. E toquei a campainha. A porta se abriu quase de imediato. Ela estava ali, descabelada, olhos inchados, expressão de alguém que não dormiu ou que chorou demais. Mas eu percebi rápido. Aquele não era o choro da culpa, era o choro do medo. Mãe, ela disse, abrindo espaço para eu entrar. Obrigada por vir. Entrei devagar, observando tudo. A sala estava em desordem. No sofá,
Caixas abertas, roupas separadas, documentos espalhados. Era como se ela tivesse tentado arrumar a própria vida em poucas horas e falhado miseravelmente. Ela fechou a porta com um suspiro trêmulo. O Marcelo foi para a casa da mãe, ela disse, sem me encarar. Ele está muito bravo, mãe. Muito. Eu não respondi. Apenas sentei-me na poltrona mais próxima, mantendo as costas eretas. Uma postura que sempre a deixava desconfortável, talvez porque lembrasse a autoridade que ela tentava negar. "O que você queria conversar comigo, Lorena?" perguntei, mantendo o tom neutro. Ela andou de um lado para o outro, esfregando as mãos, até parar diante de mim. "Mãe, eu errei. Eu sei que errei. Mas eu posso explicar." Eu inclinei levemente a cabeça. "Então explique." Ela respirou fundo, fechou os olhos e começou. Eu só queria garantir que eu não dependeria de mais ninguém. Eu cresci vendo a senhora sofrer. Eu vi a senhora contar moedas para pagar contas. Vi a senhora abrir mão de tudo. E eu jurei que nunca ia viver assim. Nunca. Eu fiquei em silêncio. Era impressionante como ela transformava a ambição em vitimismo com tanta facilidade. "Mas por que usar meu nome?" perguntei com calma. "Por que falsificar a minha assinatura?" Ela recuou um passo, como se eu tivesse dado um tapa. "Mãe, eu não queria te roubar. Eu só achei que fosse melhor adiantar as coisas. A senhora não entenderia. Ia achar que eu estava te pressionando. Eu só queria facilitar, tornar tudo menos confuso quando o pior acontecesse." Eu respirei fundo. "Quando eu morresse, você quer dizer?" Ela fechou os olhos, as lágrimas desceram. "Mãe, eu vi seus exames. Você não tinha o direito", respondi, firme. Ela tremeu. "Eu pensei que fosse algo terminal. Achei que eu precisava me preparar. Eu fiquei desesperada. E ao invés de conversar comigo, continuei, você decidiu agir por conta própria. Enganar a imobiliária, enganar o seu marido, me enganar." Lorena caiu no sofá, escondendo o rosto nas mãos. "Eu não sou uma criminosa", ela gritou. "Eu só estava assustada. Eu não sabia o que fazer. Eu queria segurança, estabilidade, controle sobre a minha vida. Eu fiz tudo isso porque eu tenho medo, mãe. Medo de acabar como você." As palavras ecoaram, fortes, cruéis, nuamente verdadeiras do jeito mais frio possível. E ali, naquele exato momento, eu entendi tudo. Minha filha não me odiava. Ela temia ser como eu. E para não ser, pisou em mim. Me diminuiu. Me apagou. Tentou me substituir antes mesmo de eu partir. Eu senti meu peito doer, mas dessa vez não como antes. Era diferente. Não era dor de mãe, era clareza de mulher. "Lorena", falei, com a voz calma, mas tão firme que ela levantou a cabeça imediatamente. "Você tem ideia do que fez?" Ela limpou as lágrimas. Eu perdi o controle, eu sei. Mas a senhora precisa me ajudar. O Marcelo quer me deixar. Ele quer chamar a polícia. Ele acha que eu sou má." Eu a encarei profundamente. "E você acha que é o quê?" Ela abriu a boca, mas não respondeu. "Minha filha", eu continuei, "o que você fez não é um erro pequeno. É grave, é delito, é imoral, é perigoso. E eu não posso simplesmente fingir que não aconteceu." "Mãe, não!" Ela se levantou num salto, segurando meu braço. "A senhora não pode fazer isso comigo. Eu sou sua filha." Eu desviei a mão dela delicadamente. "Ser minha filha não te dá permissão para me destruir." Ela soluçou. "Eu não queria te destruir, mãe. Eu só queria sobreviver." E então, uma frase escapou dos lábios dela, baixa, quase sussurrada. "O problema é que a senhora não entende que eu nunca me senti segura com a senhora." Aquela frase cortou tudo por dentro, não pelo conteúdo, mas pela verdade sombria que revelava. Lorena jamais viu minha força, porque sempre precisou me ver fraca para justificar a própria ambição. Levantei-me lentamente. Ela tentou se aproximar, mas eu ergui a mão. "Lorena, nós vamos conversar novamente, mas não hoje. Amanhã, vamos ao meu advogado." Ela empalideceu. "Advogado?" "Sim", respondi, firme como pedra. "Eu não vou mais agir sozinha." Seus olhos se arregalaram. "Você vai me denunciar?" Eu a encarei por longos segundos. "Eu ainda não sei, mas sei que preciso me proteger e que você precisa enfrentar as consequências do que fez."
Ela caiu de joelhos, chorando. Mãe, por favor, não faz isso comigo. E ali, naquela sala, com minha filha ajoelhada aos meus pés, pela primeira vez na vida, eu não me senti culpada, nem responsável pelo caos dela, nem obrigada a salvá-la. Eu me senti inteira, firme, capaz de me defender. Amanhã às 9, repeti. Eu espero você lá. E saí, fechando a porta atrás de mim, como quem fecha um ciclo inteiro. Quando deixei o apartamento de Lorena, o céu já estava completamente escuro. As luzes dos postes desenhavam sombras longas no chão, e cada passo que eu dava parecia ecoar dentro de mim. Eu caminhava devagar, com o vento frio batendo no rosto, mas havia um calor interno que me surpreendia, uma chama que havia sido reacendida depois de anos apagada. Eu não era mais a Helena curvada pelas exigências dos outros. Eu não era mais a mãe que engolia ofensas em nome da paz. Eu não era mais o silêncio cúmplice da própria dor. Aquela Helena havia ficado para trás, no instante exato em que eu disse advogado. Era como se finalmente eu tivesse acordado de um sono profundo. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que fiz foi acender apenas a luz da cozinha, deixando o resto da casa em meia penumbra. Eu sempre gostei daquela luz amarela suave. Ela me lembrava de quando Lorena era pequena e vinha pegar água de madrugada, com o rosto ainda inchado de sono. Eu sempre a esperava ali. E agora? Agora eu estava esperando outra coisa. Esperei 20 minutos até que Bianca chegasse. Ela entrou em silêncio, mas seus olhos perguntavam 1000 coisas ao mesmo tempo. Como foi? Ela perguntou. Apenas entreguei o gravador para ela. Ela apertou o play. E enquanto a voz de Lorena preenchia a cozinha, trêmula, desesperada, manipuladora, Bianca me observava com uma mistura de pena e orgulho. Quando o áudio terminou, ela colocou o gravador sobre a mesa e disse: Dona Helena, isso aqui é ouro. É exatamente o tipo de prova que ninguém pode contestar. Eu me sentei exausta. Exausta da dor. Exausta do peso. Exausta. Mas firme. Ela estava, murmurou Bianca, tentando te usar emocionalmente, tentando te fazer sentir culpa. Isso é típico de quem sabe que fez algo grave. Assenti. Só que dessa vez, continuei, eu não me deixei levar. E aquilo, para mim, era a verdadeira vitória daquela noite. Bianca se recostou na cadeira e me analisou, como quem olha para alguém que acabou de renascer. A senhora está preparada para o que vem? Ela perguntou. Eu sabia que a pergunta dela não era retórica. Ela queria saber se eu suportaria ver minha filha se debater, mentir, manipular, lutar para não encarar as próprias consequências. Estou, respondi, porque não estou fazendo isso por vingança. Estou fazendo por mim, pela minha dignidade. Bianca sorriu, um sorriso cheio de respeito. Então a senhora está pronta para a segunda parte, ela disse. A segunda? Perguntei. Ela abriu a bolsa e tirou mais 3 documentos. Sim, porque o que Lorena fez não termina no seu imóvel. Senti o estômago apertar. Como assim? Bianca colocou os papéis na minha frente, um a um. Esses documentos estavam no computador dela, prints que o Marcelo me enviou. Ela planejava não apenas transferir a casa, mas depois vender. Meu coração disparou. Vender? Repeti incrédula. Sim, continuou Bianca. E o valor da venda seria depositado em uma nova conta que ela abriu recentemente. Uma conta individual, separada da conjugal. Uma conta que ninguém sabia que existia. Eu apertei as mãos sobre a mesa. Lorena não queria proteger o próprio futuro. Não queria garantir estabilidade. Não queria sobreviver. Ela queria lucro. Lucro sobre mim, sobre minha morte, sobre o que eu construí com o suor que ela nunca respeitou. Bianca abriu outro documento. E tem mais. Aqui ela fala sobre transferir você para uma clínica por precaução, caso começasse a desconfiar. Meus olhos arderam. Não de lágrimas, mas de indignação. Ela realmente faria isso? Me internaria? Se fosse necessário para concluir o plano, sim, Bianca respondeu com pesar. Eu senti uma dor funda, como se algo dentro do meu peito estivesse sendo arrancado com violência. Era duro aceitar, duro demais. Então, murmurei, minha filha me vê como um obstáculo. Bianca segurou minha mão. Ela vê como uma porta que ela precisa abrir ou derrubar para passar. Ela não está olhando para você como mãe, Dona Helena. Ela está olhando como patrimônio. As palavras caíram como um sino fúnebre na cozinha silenciosa. Demorei longos segundos para conseguir falar. E o Marcelo? O que ele vai fazer?
Bianca respirou fundo. Ele está devastado. Ele disse que ainda ama Lorena, mas não sabe mais quem ela é. E me pediu para te avisar que, seja qual for sua decisão amanhã no advogado, ele vai te apoiar. Eu engoli seco. Um genro oferecendo apoio, enquanto minha própria filha me esfaqueava pelas costas. Que ironia cruel da vida. A madrugada avançou enquanto eu e Bianca organizávamos documentos, prints, áudios, tudo em ordem cronológica, tudo pronto para ser entregue ao advogado. Quando finalmente ela se foi, a casa ficou silenciosa novamente. Mas aquele silêncio não era vazio. Era um silêncio de preparo, de coragem, de determinação. Sentei-me na poltrona da sala. Olhei para a foto de Lorena criança. Um sorriso banguela, o rosto sujo de brigadeiro, os olhos cheios de confiança. Ela acreditava que eu podia tudo, e eu acreditava que ela seria boa. Mas a vida tem um jeito estranho de revelar quem realmente somos. E naquela noite, ela revelava quem eu me tornaria dali em diante. Uma mulher que finalmente entende o próprio valor. Uma mãe que não aceita mais a posição de mártir. Uma idosa que não será descartada. Uma Helena que acordou. Quando o sol começou a nascer, eu ainda estava acordada. E pela primeira vez em muito tempo, eu não estava cansada. Eu estava pronta. Quando acordei naquela manhã, depois de uma noite inteira sem fechar os olhos, senti que havia algo diferente dentro de mim. Não era medo, não era tristeza. Era propósito. Um propósito que parecia pulsar sob minha pele, atravessar meus ossos, tocar cada canto do meu corpo que antes vivia cansado demais para lutar. Levantei-me da cama sem o tropeço costumeiro. Preparei o café devagar, mas com firmeza. Vesti uma roupa neutra, nem simples demais, nem elegante demais, apenas eu, apenas Helena, a mulher que ninguém esperava que se levantasse. O relógio marcava 8h15 quando saí de casa. O encontro no escritório do advogado seria às 9h, um horário simbólico para mim. O horário em que, por anos, eu começava meus turnos em hospitais, cuidando de outras vidas, mas agora eu ia cuidar da minha. A rua estava tranquila, iluminada por um sol pálido de manhã fria. O vento mexia nas folhas das árvores, e por um instante senti como se tudo conspirasse para me lembrar de que mudanças importantes sempre começam silenciosas. Ao chegar ao prédio comercial, meu coração acelerou. Não por fraqueza, mas por preparação. O elevador subiu devagar, cada número iluminando como se marcasse um degrau da minha transformação. Quando a porta se abriu, encontrei Marcelo sentado na recepção, os cotovelos apoiados nos joelhos, o rosto afundado nas mãos. Ele parecia mais velho do que ontem, mais cansado, mais destruído. Quando me viu, levantou-se imediatamente. Dona Helena, a voz dele falhou. Bom dia, Marcelo, respondi com suavidade, mas sem fragilidade. Ele se aproximou com cuidado, como se pedisse permissão para existir diante de mim. Eu não sei nem como olhar nos seus olhos depois de tudo, disse, respirando fundo. Eu nunca imaginei que a Lorena fosse capaz disso. Eu toquei o braço dele, num gesto firme. Você não tem culpa. Ninguém tem culpa pelas escolhas dela, a não ser ela mesma. Ele assentiu, com os olhos marejados. Eu estou aqui por tudo que for preciso. Mesmo que o casamento acabe, eu quero fazer o que é certo. A porta do escritório abriu. O advogado, Dr. Antunes, um homem de cabelos brancos, olhar sério e voz profunda, nos chamou. Entramos. O ambiente era sóbrio, organizado, com cheiro de madeira polida. Ele ofereceu café, que recusei. Minhas mãos já estavam firmes o suficiente. Sentamos à mesa. Dona Helena, começou ele, o que sua filha tentou fazer é gravíssimo. Mas antes de falarmos sobre qualquer ação judicial, preciso entender uma coisa. A senhora quer punir sua filha, ou quer se proteger dela? A pergunta perfurou o ar. Respirei fundo, olhei para minhas mãos e respondi. Eu quero proteger o que é meu, e quero que ela entenda que eu não sou uma porta aberta para os abusos dela. Ele assentiu, satisfeito com minha clareza. Ótimo. A proteção jurídica começa pela verdade, e a verdade está nesses documentos. Ele abriu a pasta que eu trouxe e organizou cada papel com precisão de cirurgião. Aqui temos provas suficientes para impedir qualquer tentativa de transferência do imóvel. E mais, para responsabilizar quem falsificou a assinatura.
Marcelo engoliu seco. Ela vai ser presa? Dr. Antunes se inclinou para a frente. Depende do que sua mãe decidir. Mas sim, a pena para falsificação de assinatura, fraude documental e tentativa de usurpação de patrimônio pode incluir detenção. Meu estômago se revirou. Bianca tinha me preparado para ouvir isso, mas ainda assim, ouvir sobre a possibilidade de ver minha filha atrás das grades era como ser puxada por dois mundos ao mesmo tempo, o da mãe que protege e o da mulher que finalmente se defende. Eu respirei fundo. Antes de decidir isso, murmurei, quero entender tudo, cada risco, cada consequência. Ele abriu um segundo envelope. O áudio da conversa entre a senhora e sua filha é peça-chave. Mostra manipulação afetiva, tentativa de coerção e confissão indireta. Isso a coloca numa posição muito segura, juridicamente. Eu fechei os olhos por um instante, lembrando da voz da minha filha, chorosa, desesperada, mas ainda assim cruel, tentando me puxar de volta para o papel de vítima. Temos também prints trazidos pela Bianca, continuou o advogado. E-mails com o advogado que orientou o crime, mensagens sobre vender o imóvel antes mesmo de a senhora saber, e provas da existência de uma conta oculta. Somando tudo, conseguimos impedir qualquer golpe futuro. Ele se recostou na cadeira, cruzando as mãos. Mas agora vem a parte mais difícil. A senhora precisa conversar com ela outra vez. Eu o encarei surpresa. Com Lorena? Sim, respondeu ele. Uma conversa que será gravada em ambiente controlado. Precisamos que ela admita detalhes do plano. Ou, pelo menos, que revele partes que ainda não conhecemos. Quanto mais ela falar, mais segura a senhora fica. Meu coração bateu um pouco mais forte. Não de medo, mas da consciência de que esse confronto seria mais doloroso do que todos os outros. E como isso será feito? Perguntei. Dr. Antunes sorriu de lado. Ela virá para cá, a senhora liga, diz que precisa conversar sem brigas, que está disposta a ouvi-la. Pessoas manipuladoras sempre acreditam que podem fazer a última jogada. É isso que precisamos. Marcelo passou a mão no rosto. Ela vai cair. Eu sei que vai, porque ela ainda acredita que pode controlar tudo. Sim, isso era verdade. Lorena vivia num mundo onde a mentira sempre funcionava, onde a culpa sempre podia ser jogada nos outros, onde a mãe dela sempre cedia. Mas essa Helena não existia mais. Doutor Antunes me entregou um pequeno papel com uma frase inscrita. Controle emocional é a sua arma mais poderosa. Eu o encarei. Por que escreveu isso? Ele sorriu. Porque já vi muitas mulheres da sua idade serem enganadas por quem deveriam amar. E todas elas caíram pelo mesmo motivo. Reagiram com o coração. Hoje, Dona Helena, você precisa reagir com a cabeça. Senti um arrepio percorrer minhas costas. Ele estava certo. Respirei fundo, firmei os ombros e disse: ligue para ela. Podemos começar agora. Marcelo arregalou os olhos. Agora? Agora, repeti. O advogado se levantou, ajustando a mesa. Perfeito. A convocação será imediata. E foi assim, com uma força que eu nunca imaginei ter, que dei o passo que mudaria tudo. Dr. Antunes pegou o telefone. Marcelo segurou meu braço, tenso. Eu apenas fechei os olhos, e o mundo inteiro pareceu suspender o ar quando o advogado disse a frase: liga para a sua filha, Dona Helena. Vamos marcar o encontro. E naquele momento, eu soube que a Helena antiga havia desaparecido por completo. A mulher que se levantava agora era a mulher que eu deveria ter sido desde sempre. O telefone estava em minhas mãos, frio, pesado, quase vivo. Atrás de mim, o advogado observava com a calma de quem já viu esse tipo de guerra emocional muitas vezes. Marcelo, por outro lado, parecia um homem prestes a desabar, segurando a respiração como se temesse o que viria do outro lado da linha. Eu inspirei devagar. A mão não tremia, o coração não corria. Eu estava estranhamente serena. Disquei o número de Lorena. Demorou 3 toques até que ela atendesse. Mãe? A voz dela estava fraca, chorosa. A senhora está aí? Eu a ouvi por longos segundos antes de responder. Sim, Lorena. Precisamos conversar. Eu quero ouvir o que você tem a dizer. Sem brigas, apenas conversar. O silêncio que veio em seguida foi a prova definitiva de que ela ainda achava que podia controlar a situação. Então, podemos nos encontrar? Ela perguntou com uma esperança mal disfarçada. Fitei o advogado. Ele assentiu. Podemos, respondi. Venha ao escritório do Dr. Antunes. Agora.
O desespero na respiração dela entregou tudo. Agora? Mas por quê? Porque é importante, respondi com firmeza. E porque hoje eu exijo respeito. Ela ficou muda por alguns segundos. Eu podia imaginar o rosto dela, olhos vermelhos, ansiedade crescendo, orgulho ferido lutando contra o medo. Tudo bem, ela disse por fim. Eu estou indo. Desliguei. Não havia tremor nenhum em mim, porque naquele momento percebi. Não era minha filha adulta vindo ao escritório. Era a criança emocional que sempre fugiu das consequências. E agora ela seria obrigada a encará-las. O advogado pegou uma pasta preta e colocou sobre a mesa. Quando ela chegar, explicou ele, vou conduzir a conversa de forma neutra. Você apenas precisa expor seu ponto com clareza. Sem gritos, sem lágrimas. Quanto mais calma estiver, mais ela vai se revelar. E se ela tentar negar? Perguntei. Ele sorriu de lado. Pessoas assim não negam, elas justificam. E quando justificam, confessam. Marcelo respirou fundo. Ela vai entrar em colapso. Às vezes, respondeu o advogado, colapsar é o único jeito de alguém finalmente enxergar a própria crueldade. Esperei. Longos minutos. Então ouvimos passos no corredor, passos rápidos, bagunçados, trêmulos. A porta se abriu. Ela parecia menor do que ontem, mais frágil. Os olhos chorosos contrastavam com o rosto inchado, mas ainda havia altivez, aquela altivez que ela usava como máscara contra o próprio vazio. Ela olhou para mim primeiro, e eu vi o choque no momento em que percebeu. Eu não estava abatida, não estava implorando, não estava chorando. Eu estava inteira. Mãe, ela começou, mas sua voz falhou quando viu o advogado e Marcelo ali. Por quê? Porque todo mundo está aqui. Eu gesticulei para a cadeira em frente à minha. Sente-se. Ela hesitou, mas sentou. O advogado foi direto. Lorena, estamos aqui para esclarecer documentos encontrados em sua casa e mensagens que a vinculam à tentativa de apropriação ilegal de um imóvel pertencente à sua mãe. Ela arregalou os olhos. Eu vou explicar tudo. Pode começar, disse ele com tranquilidade. Ela virou-se para mim, com os olhos cheios de lágrimas cuidadosamente colocadas, como tantas vezes antes. Mãe, eu só queria ajudar, eu a interrompi. Não, Lorena, hoje você vai dizer a verdade. Ela engoliu seco. Eu vi seus exames. Achei que a senhora estivesse doente, mãe. Eu fiquei desesperada. Eu pensei que... O advogado colocou uma folha à frente dela. A senhora se refere a este exame? Lorena olhou e congelou. O que é isso? Um check-up comum, respondeu ele. Um exame de rotina. Não há nada grave, nada terminal, nada que justificasse pânico, ou pressa, ou fraude. Ela ficou imóvel, o rosto perdendo cor. Você planejou minha morte, eu disse calmamente. Ou pelo menos a usou como justificativa para me tirar o que é meu. Não, ela gritou desesperada. Eu estava com medo, eu não sei lidar com perdas. Eu vi a senhora caindo no banheiro aquela vez e... Eu escorreguei no tapete, respondi. Isso não te dá o direito de me roubar. Ela soluçou. Eu não queria te roubar, eu juro, eu só queria garantir meu futuro. O advogado se inclinou, abrindo a pasta lentamente. Vamos organizar, Lorena. Você procurou um advogado sem conhecimento da sua mãe? Ela hesitou, e então, sabendo que negar seria inútil, assentiu devagar. Sim, Marcelo fechou os olhos, envergonhado. Você falsificou a assinatura dela? Eu não fiz sozinha. Mas fez? Insistiu o advogado. Ela respirou fundo, tremendo. Fiz uma confissão, clara, direta, indefensável. O ar pareceu se partir no meio da sala. Eu senti uma pontada na alma, não por mim, mas por perceber que minha filha realmente acreditava que dizer eu fiz, mas era suficiente. Dr. Antunes continuou. Você tinha a intenção de vender o imóvel depois da transferência? Ela arregalou os olhos. Quem disse isso? Isso é mentira. Ele colocou as impressões dos e-mails na mesa. Lorena apertou os lábios, empalidecendo de forma instantânea. Eu estava só conversando. Era só uma ideia. Não era concreto. Mas era intenção, rebateu ele. E intenção, somada à falsificação, configura crime premeditado. Ela respirava rápido demais, o corpo inteiro tenso. Eu ia desistir, ela gritou. Eu ia contar tudo para a senhora. Eu a encarei.
Quando você ia contar, Lorena? Ontem? Ano passado? Ou depois que eu estivesse fraca o suficiente para aceitar tudo em silêncio? Ela desabou em prantos, mas algo no choro dela não era arrependimento, era medo. Medo do resultado, medo das consequências, medo de perder o que nunca lhe pertenceu. Marcelo falou pela primeira vez. Lorena, você precisa parar. Basta. Te olha, te escuta. A mulher que eu amei não existe mais. Ela o encarou como uma criança perdida. Eu posso mudar, eu posso melhorar, Você já destruiu demais, ele disse com voz rouca. E precisa responder por isso. Lorena virou-se para mim desesperada. Mãe, por favor, eu sou sua filha. A senhora não pode fazer isso comigo. Eu respirei fundo e naquele momento falei algo que nunca pensei que fosse capaz de dizer. Eu não estou fazendo nada contra você, Lorena. Estou fazendo algo por mim. Ela ficou muda, atônita, como se fosse a primeira vez que sequer considerava a possibilidade de eu me escolher. O advogado então disse: Dona Helena, chegou o momento de decidir. Deseja registrar boletim de ocorrência agora ou prefere aguardar até ouvir o que ela tem a dizer por completo? Eu olhei para Lorena, para seu rosto desesperado, para seus olhos suplicantes, para o rastro de escolhas que ela havia deixado para trás. E então eu disse apenas: ainda não terminei de ouvir minha filha. Lorena desabou na cadeira, e o advogado registrou cada palavra. A sala parecia menor do que antes. O ar estava denso, pesado, como se carregasse décadas de silêncio acumulado. Anos de mágoas guardadas debaixo de tapetes emocionais, palavras engolidas que agora ecoavam presas na garganta. Lorena estava diante de mim, com as mãos trêmulas, o rosto manchado de lágrimas, os olhos abertos demais, como se buscassem um último pedaço de controle, aquele controle que ela sempre acreditou dominar, mas não dominava mais. Pela primeira vez, quem tinha o poder era eu. O advogado, Dr. Antunes, respirou fundo, ajustou os óculos e colocou sobre a mesa uma pilha de documentos. A mesa parecia um altar onde seria sacrificada a ilusão que Lorena havia construído. Muito bem, disse ele, com a voz calma e cortante como lâmina afiada. Vamos continuar. Lorena, antes de avançarmos, quero saber se você confirma que reconhece estes documentos. Ele empurrou 3 folhas para ela. Eu observei cada microexpressão do rosto dela. O susto, a negação silenciosa, o medo, o cálculo rápido de como sair daquela situação sem se queimar mais. Ela respirou fundo. Eu reconheço que... Ela engoliu seco. Que fui eu quem conversou com o advogado. Ótimo, respondeu o Dr. Antunes. E reconhece que assinou documentos no lugar de sua mãe? Ela abaixou a cabeça. Eu reconheço que fiz... A voz quase sumiu. A assinatura técnica. Marcelo fechou os olhos, como quem leva um soco no peito. Era doloroso assistir a isso. Não só por mim, mas por ele também, que acreditou sinceramente que construía uma vida com alguém digno. O advogado continuou. E confirma que tinha a intenção de transferir o imóvel imediatamente após conseguir a assinatura falsificada? Ela hesitou. Sua mente lutava, frenética, buscando brechas, mas as provas estavam todas ali. Sim, ela sussurrou, quase inalando a própria vergonha. Eu... Confirmei a intenção. Era a primeira vez que minha filha dizia aquelas palavras. E como mãe, senti um rasgo interno. Mas, como mulher, senti uma libertação amarga, porque a verdade precisava existir, mesmo que doesse. E por que faria isso? Perguntou o advogado. Por que transferir um imóvel sem o consentimento da verdadeira dona? Ela levantou os olhos para mim. Porque eu achei que a senhora não daria falta. Eu achei que era só adiantar algo que algum dia seria meu. Eu a encarei firme. Eu ainda estou viva, Lorena. As palavras saíram baixas, mas o impacto foi devastador. Ela encolheu os ombros, como se finalmente ouvisse a verdade com clareza pela primeira vez. Eu sei, murmurou. Eu sei, e me arrependo. Mas sua voz não carregava arrependimento real. Carregava desespero, diferença sutil, mas gritante. Dr. Antunes abriu outra pasta. E quanto à justificativa de que sua mãe estava doente, ele levantou os exames. Isso foi invenção sua? Ela mordeu o lábio inferior. Eu interpretei de forma errada. Não, eu a interrompi.
Você viu o exame, viu que não era grave, mas preferiu criar uma narrativa onde eu estava morrendo para justificar suas ações. Ela chorou de novo, mas eu não me movi para ampará-la. Aquela era a dor das consequências, e cada lágrima era uma semente do que ela mesma plantou. Dona Helena, disse o advogado, a senhora gostaria de dizer algo diretamente à sua filha? Sim, eu queria, e precisava. Respirei fundo. Coloquei minhas mãos sobre a mesa, de forma firme, mas suave. Lorena, eu passei a vida inteira acreditando em você. A vida inteira torcendo pelo seu sucesso, pela sua felicidade, pelo seu casamento dar certo. Eu fiz tudo o que uma mãe podia fazer, e mais. Mas você cresceu achando que amor era obrigação, que sacrifício era minha função, que minha vida podia ser usada como viga de sustentação para a sua. Ela enxugou as lágrimas com brutalidade, como se quisesse apagá-las. Mãe, eu não... Não, Lorena. Hoje você vai ouvir. Continuei, sentindo algo se abrir dentro de mim. Você me chamou de inútil, na frente de pessoas que nunca levantaram um prato, nunca trabalharam um dia no sol, nunca lavaram roupa com dor nas costas. Você me humilhou por achar que meu valor se resumia ao que eu podia pagar para você. Ela chorou ainda mais. Eu continuei. Você tentou roubar minha casa. Você mentiu para o seu marido. Mentiu para mim. Planejou me internar para me silenciar. Me chamou de velha para justificar sua ganância. Ela cobriu o rosto, arrasada. Eu fiz tudo isso porque estava com medo, ela implorou. Medo de não ter nada. E achou que eu deveria pagar por isso? Perguntei com a voz firme. Achou que eu deveria ser usada, sacrificada, enganada? Ela não respondeu. E naquele silêncio, a verdade respirou pela primeira vez. O advogado me olhou, sinalizando que estava tudo sendo documentado. Marcelo enxugou os olhos discretamente, talvez porque ele também estivesse revendo tudo o que acreditou sobre ela. Lorena finalmente ergueu o rosto. Mãe, eu sou sua filha, não sou sua inimiga. Eu errei, mas eu preciso da senhora. Eu senti um golpe no peito, mas não como antes. Dessa vez, o golpe não me derrubou, me despertou. Eu sempre estive aqui por você, Lorena, respondi. Mas você não estava por mim, nunca. E agora eu não vou ser sua muleta emocional, nem financeira, nem moral. Ela soluçou, desesperada. Então, a senhora vai me denunciar? Eu a encarei profundamente. Eu vou proteger o que é meu. Seu rosto se desfez. Ela entendeu. Finalmente entendeu. E antes que ela pudesse responder, a porta do escritório se abriu lentamente. Era Bianca, com mais uma pasta nas mãos. E no momento em que ela me entregou os novos documentos, eu percebi pelo olhar dela. Aquilo que estava prestes a ser revelado era ainda pior. E mudaria tudo. Quando Bianca entrou na sala, segurando aquela pasta azul marinho contra o peito, senti o ar mudar. Era como se uma porta invisível tivesse sido aberta e por trás dela estivesse um segredo que ninguém ali, nem mesmo eu, estava preparada para ouvir. Até o advogado franzir o senho. Até Marcelo se endireitar na cadeira. Até Lorena prender a respiração. Bianca fechou a porta devagar, como se estivesse tentando evitar que o próprio ar escapasse, e caminhou em minha direção. Seus passos eram decididos, porém hesitantes, como se tivesse passado horas ponderando se deveria ou não trazer aquilo. Dona Helena, ela disse com a voz baixa, eu encontrei mais coisas. Eu achei que isso aqui não tivesse importância. Mas depois da conversa de hoje, eu percebi que tem, e muita. Ela colocou a pasta sobre a mesa. Lorena arregalou os olhos imediatamente. O que é isso? Sua voz saiu rouca, quase metálica. Bianca não olhou para ela. O que a jovem fez foi olhar diretamente para mim. É sobre a senhora, disse ela, e naquele instante meu coração parou. Sobre mim? Perguntei, sentindo um leve tremor nas mãos. Bianca assentiu. Sim, sobre o que Lorena planejava, depois de pegar a casa. Eu senti Marcelo prender a respiração do meu lado. O advogado apoiou os cotovelos na mesa. Lorena, pálida como cera, sussurrou. Bianca, eu te juro, isso não é o que você acha. Mas Bianca continuou, ignorando completamente a filha desesperada. Eu encontrei esses documentos no computador dela. Eram arquivos apagados, mas consegui recuperar.
Eles mostram o que a Lorena pretendia fazer com a senhora, meses depois da transferência. Minhas mãos gelaram. O que ela pretendia fazer comigo? Perguntei, em um fio de voz. Bianca abriu a pasta. Colocou o primeiro documento sobre a mesa. Era o formulário de inscrição de uma clínica, de repouso, de longa permanência, daquelas instituições tão frias que parecem mais depósitos de idosos do que lares. Eu senti o chão se mover. Lorena imediatamente se levantou. Não, não é o que vocês pensam. Eu não ia internar minha mãe. Bianca virou a folha, e atrás dela, impresso em letras claras, estava o texto que congelou minha alma. Paciente, apresenta sinais de incapacidade de autogestão. Recomendável monitoramento contínuo. Priorizar transferência com urgência, caso familiares relatem comportamento confuso ou resistência. A assinatura no rodapé, Lorena Duarte. Eu não consegui respirar por alguns segundos. Isso, eu murmurei, é a minha internação. Era o plano final, disse Bianca com dor no olhar. Ela ia te colocar lá. Dizer que era para o seu bem, para proteger, mas na verdade era para te afastar, para te silenciar, para ter controle total sobre tudo. Lorena caiu de joelhos. Mãe, não era assim, era só uma precaução. Eu não sabia o que ia acontecer com a senhora. Eu a encarei e percebi algo. Ela não chorava pela dor de ter me machucado. Ela chorava pelo medo de perder tudo. O advogado não teve piedade. Internação involuntária, falsificação documental e tentativa de apropriação de patrimônio configuram um conjunto de crimes que, somados, podem resultar não só em detenção, como também em interdição reversa. A senhora não só tentou tirar os direitos da sua mãe, como deixou provas por escrito. Lorena desabou, agarrando a barra da própria roupa. Mãe, me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu estava confusa, eu estava desesperada. Eu sou sua filha. Aquela frase ecoou dentro de mim. Sua filha. Era verdade. Ela era minha filha. Mas naquele momento, ela era também a pessoa que mais tentou me destruir na vida. Eu respirei profundamente, tocando uma força que eu nem sabia que existia dentro de mim. Levantei-me. E a sala inteira pareceu se levantar comigo. Fui até ela, ajoelhada, miserável, perdida, e perguntei com a voz mais firme que já ouvi sair da minha boca. Lorena, se eu não tivesse descoberto nada disso, se eu tivesse adoecido, se eu tivesse confiado em você sem questionar, você teria me deixado naquela clínica? Teria deixado eu definhar enquanto vendia a minha casa? Ela fechou os olhos e não respondeu, porque a resposta era sim, e todos nós sabíamos. O advogado então falou: Dona Helena, já tenho informações suficientes para garantir sua proteção total. Basta a senhora decidir se deseja seguir para a denúncia formal, medidas protetivas, bloqueio de bens e abertura de processo criminal. Marcelo olhou para mim como quem busca direção, porque até ele sabia que, ali, a palavra final era minha. Lorena tremia como folha ao vento. E naquele instante, algo aconteceu comigo. Não foi ódio, não foi vingança, foi clareza. Eu me virei para o advogado e falei a decisão que mudaria o destino de todos ali. Eu quero justiça, mas também quero dignidade e quero que ela aprenda. Então, vou até o fim e farei todo o procedimento legal. Mas não quero vê-la presa, quero vê-la responsável. Lorena ergueu o rosto encharcado. Mãe, por favor. Mas eu continuei. Não é por você que faço isso, é por mim, por quem eu fui e por quem eu tenho o direito de ser. A sala ficou em silêncio. Marcelo começou a chorar. Bianca respirou aliviada. O advogado assentiu, orgulhoso. E Lorena, minha filha, desabou completamente. E foi ali que entendi. A justiça não é vingança. A justiça é devolver cada um ao lugar onde realmente pertence. E eu, finalmente, voltava ao meu. O advogado começou a organizar tudo com precisão cirúrgica. Cada documento, cada print, cada áudio, cada assinatura falsa, cada intenção cruel transformada agora em provas incontestáveis. Lorena assistia a tudo em silêncio. Um silêncio pesado, doído, feito de arrependimentos tardios, de máscaras despedaçadas, de uma vida que ela acreditou controlar até o último minuto.
Mas controle é algo que escapa dos dedos de quem tenta segurá-lo com força demais. Quando o advogado pediu que ela assinasse sua declaração voluntária, reconhecendo tudo o que fez, ela hesitou por apenas um segundo. Mas então, olhando para mim, abaixou a cabeça e escreveu seu nome no papel que mudaria para sempre o destino dela. Ali, naquele momento, no risco trêmulo da caneta, eu assisti ao fim da Lorena que um dia eu criei, e ao nascimento da mulher que ela teria que aprender a ser dali em diante. Assim que assinou, Dr. Antunes recolheu os papéis. A partir de agora, disse ele, sua mãe está protegida legalmente. Qualquer tentativa de tocar no patrimônio dela será bloqueada imediatamente. E para a senhora, Lorena, haverá um processo administrativo e civil, mas sua mãe optou por não abrir um processo criminal completo. E isso lhe dá uma chance rara. Lorena levantou os olhos devagar, como quem encara a luz pela primeira vez depois de dias no escuro. Mãe, ela murmurou, quase sem voz, por que a senhora não me denunciou completamente? A pergunta caiu como um peso antigo entre nós. Eu a encarei e vi, pela primeira vez em muitos anos, a menina que ela foi. E a mulher que ainda precisava aprender a ser. Cheguei perto dela, pousei minha mão sobre a mesa, não sobre ela, ainda não. Porque eu não preciso destruir você para me salvar, respondi. Eu só preciso colocar limites. E desta vez, esses limites são sólidos, inquebráveis. Você vai entender sua responsabilidade. Vai responder pelo que fez. Vai enfrentar as consequências. Meu olhar encontrou o dela. Mas eu não vou me transformar em algo que não sou para te punir. Minhas armas são outras, a verdade e a justiça. Era a primeira vez que eu dizia isso em voz alta, e senti que o teto inteiro do escritório respirava comigo. Lorena chorou, mas não o choro manipulador que eu conhecia. Era um choro diferente, um choro de quem finalmente percebe que chegou ao fundo. Marcelo se aproximou lentamente. Lorena, disse ele, eu vou te apoiar no que for possível, mas isso, vocês duas precisam reconstruir. Ou não reconstruir, mas precisam encarar. Ela assentiu, derrotada. O advogado encerrou. Dona Helena, qualquer tentativa futura de sua filha de interferir na sua vida financeira ou patrimonial estará protegida por cláusulas legais. A senhora terá autonomia total e segurança. Autonomia. Segurança. Palavras que eu não ouvia dirigidas a mim havia décadas. Quando saímos do escritório, o sol da tarde batia forte. Eu senti seu calor atingir meu rosto como um abraço silencioso. Como se o mundo estivesse me dizendo, agora sim, Helena, agora você está viva. Marcelo foi embora em silêncio. Bianca caminhou ao meu lado até metade da rua, depois me abraçou forte. A senhora venceu, disse ela emocionada. Eu sorri. Não, minha querida. Eu apenas acordei. Ela riu com lágrimas. Isso é vencer. Continuei caminhando sozinha, e pela primeira vez em muito tempo. O peso nos meus ombros não era maior que eu. Não era esmagador, era leve, era meu. Quando cheguei em casa, abri todas as janelas, deixei o vento entrar, deixei o cheiro do café que fiz preencher o ar, sentei-me na poltrona antiga e, pela primeira vez, não senti culpa por pensar apenas em mim. Olhei a fotografia de Lorena criança na prateleira. Toquei a moldura, não com tristeza, mas com algo novo, entendimento. Porque agora eu sabia. Amor não é se anular. Amor não é aceitar injustiça. Amor não é permitir que alguém, mesmo um filho, tome tudo o que você é. Amor verdadeiro é saber onde você termina e onde o outro começa. É colocar limites, é erguer a própria dignidade. É proteger a si mesma com a mesma força com que protegeu os outros a vida inteira. E quando entendi isso, finalmente, sem dor, eu sorri. Um sorriso maduro, sereno, renascido. A Helena que tremia ao andar não existia mais. A Helena que aceitava ser humilhada morreu naquele jantar. A Helena que vive agora é mulher, é mãe, é força, é luz. E esta história não termina com vingança. Termina com consciência e com a certeza absoluta de que ninguém é inútil quando escolhe a si mesma. Se você chegou até aqui, do fundo do meu coração, obrigada.
Obrigada por ouvir minha história, por caminhar comigo, por sentir cada dor e cada vitória ao meu lado. E, por favor, se inscreva no canal. Sua inscrição nos ajuda a continuar compartilhando histórias profundas, emocionantes e reais como esta. Histórias que tocam, transformam e lembram que nunca é tarde para recuperar a própria força. Muito obrigada e até a próxima história.